história do movimento psicanalítico é um marco no desenvolvimento da psicanálise, né? Cedo, supostos apoiadores da psicanálise se mostraram dissidentes em relação à psicanálise, mas sem fazer essa dissidência, né, em relação à assunção de uma outra coisa que não fosse psicanálise. Quer dizer, é um tipo de dissidência que precisa ser denunciado, né, que não é dissidência, na verdade, é uma tentativa de eliminação, é uma tentativa de substituição da psicanálise por uma outra coisa com o nome de psicanálise, tá? Então, essa é velha, essa maneira, né, esta maneira de lidar com a psicanálise é velha, antiquíssima, começou cedo, né? E nós vamos de antemão, né? Vamos começar então a falar sobre esse texto, e depois nós vamos trazer também elementos da resenha crítica. Então, alguns vídeos vão ser usados para cada resenha crítica que a gente trouxer aqui, né? Então, a primeira é a história do movimento psicanalítico de 1914, onde Freud é obrigado, devido aos fatos concernentes à situação da Associação Psicanalítica Internacional, né, o movimento psicanalítico em si, da presença dentro do movimento psicanalítico de pessoas que querem acabar com a psicanálise, substituir a psicanálise por outra coisa e eliminar todo, né, o progresso que a psicanálise conseguira desde 1882, podemos dizer, né? 93 foi a comunicação preliminar, mas os trabalhos já vinham bem antes, né? Então, desde 1882, que nós já estávamos, então, lidando com o advento da psicanálise, né? Que tanta coisa boa trouxe para a humanidade que ainda vai ser resgatado, tenho esperança e luto por isso, né? Para que a psicanálise possa ficar no seu verdadeiro lugar, né? De proporcionar, né, ao ser humano a sua sobrevivência grupal e individual, com seus valores humanos. É difícil, tem que trabalhar muito, mas é isso que nós precisamos fazer aqui nessa existência. Então, a existência tem um sentido, até um certo sentido, até guardadas as devidas proporções, é alguma coisa parecida quanto ao conteúdo com o que os espíritas falam, né? O espírito está aqui para evoluir, né? O ser humano está aqui para evoluir. É isso que a psicanálise descobriu. Só que a psicanálise sabe disso por experiência. Se não evoluir, fica doente. Então, o único jeito de ter sanidade mental, como foi falado na palestra passada, é evoluir. Aí, o que é evoluir? Evoluir é ter amor próprio, é ter autoestima, é respeitar a realidade tal como ela é, saber o que fazer com ela, né, e resolver o complexo de Édipo. Porque se não elaborar o complexo de Édipo, continua uma criança que vai continuar transferindo as questões edipianas, pré-edipianas para a atualidade e não vai conseguir acesso à vida adulta, onde existe responsabilidade, onde existe efetividade nas ações, onde existe utilidade nas ações, né? Construtividade nas ações, né? Então é isso, o que está em jogo é isso. Se você não constrói a sua própria vida, não constrói a vida da comunidade, não ajuda a construir, né? Você não existe em cima do muro, né? Na psicanálise. Diziam que o Tancredo Neves ficava sempre em cima do muro. Então não tem Tancredo Neves na psicanálise. Se não estiver do lado da vida, está do lado da morte. É isso que a psicanálise percebe, mostra, né? É aquela coisa, se não evoluir, vai ficar numa das estações de stand-by lá, de congelamento, que é uma perversão, uma psicose, uma neurose. O único jeito de sair disso aí é retomar o caminho da evolução. E evolução é o quê? Adquirir amor próprio, entender as coisas, né? E também vestir a camisa, né, do time e suar a camisa.
Então não basta só ter talento técnico. Futebol é muito bom para todo time que se tem o artista, né, que vai criar a jogada e tudo. Ele é fundamental. Sem ele vai ser 0-0, não tem como. Né? Se não tiver artista nem do lado nem do outro, o jogo tende a ser 0-0, ocasionalmente por uma sorte do destino, pode ter um gol, 1-0, mas vai ser difícil ter uma goleada se não tiver artistas, né? Digamos assim. Os artistas, os criadores, né, são fundamentais, né? Bom, então, essa questão básica na psicanálise, que vai ser objeto de muitas palestras aqui, vai ter um ciclo só sobre isso, né? Devido à importância, e eu poderia até dizer que o ciclo começa hoje aqui com essa, também, né? Nós estamos falando de resenhas críticas de vários temas, né? Mas essa resenha crítica também é o início, né, de um ciclo de estudo da resistência à psicanálise, tá? Então, a primeira coisa que eu teria para falar sobre o que foi descrito em 1914 por Freud, como necessidade, as pressões destrutivas oriundas dos trabalhos de Jung e de Adler, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, dois dissidentes precoces do movimento psicanalítico que, palavras de Freud, Adler fala da psicanálise e dos seus conceitos usando outros nomes em outros sentidos, visando substituir a psicanálise por esses outros conceitos que são mais adequados aos interesses dos dogmas do sistema vigente na época. Na época, a repressão vitoriana, né, digamos assim, né? Então, os interesses da repressão vitoriana eram contemplados tanto nos escritos de Jung quanto nos escritos de Adler, tá? E Jung, né, nega completamente a sexualidade infantil e tenta transformar a libido em uma mônada sem conflito, não tem conflito nenhum, é uma coisa divina, uma coisa fora do comum, que está tudo muito bom, tudo muito bem, o que não se comprova com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, a primeira, né, também, né, a primeira, porque logo depois vem a Primeira Guerra Mundial, depois vem a Segunda, e agora a terceira aí, que está ameaçando de ter. Então, essas guerras sucessivas aí, em poucas décadas de diferença entre uma, né, e outra, elas são muito mais de acordo com o legado de Freud do que com o legado de Jung e Adler, né? Se bem que Adler valorizou a destrutibilidade humana e esse é o mérito dele, embora tenha errado na mão, porque a destrutibilidade era tanta que ele tentou destruir a psicanálise também, né? Então, mas então, não tem só pulsão de morte, né, Adler? Tem a pulsão de vida também e eu preciso ter um talento para poder ver isso e lidar com isso, tá? Se você pudesse, né, conversar com a Secherai, né, quem sabe, né? Aí ela poderia te ensinar alguma coisa, o Winnicott também, o Freud também. A História do Movimento Psicanalítico é um livro que nós vamos ver, né, com bastante aprofundamento aqui, e é o item 1, né, digamos assim, é o marco 1, ou 0, né, o marco 0, do estudo da resistência à psicanálise. Porque quem está agora em 2022, né, mais de 100 anos depois, né, 108 anos, 14, 6, né, 108 anos depois desses eventos de 1914, né, tem uma argumentação bem poderosa com fatos históricos posteriores que nenhum dos partícipes, né, tinha naquela época. Então, a história está mostrando uma coisa muito mais freudiana, né, digamos assim, do que adleriana ou jungiana. Certo? Então, realmente a sexualidade é importante, a destrutibilidade é fundamental, né, na análise do comportamento humano e da situação que gera, né, problemas existenciais para todos nós. Tá?
Portanto, e também não há nada no trabalho de Jung, na obra de Jung, nem na obra de Adler, que possa substituir aquilo que foi legado por Freud. Pelo contrário, dentro do modelo freudiano de desenvolvimento filosófico, digamos assim, das coisas, né, ele encontrou uma metodologia que lida com fatos, e você, para poder contestar fatos, só com fatos, outros fatos, e não com narrativas e com especulações, como fizeram Jung e Adler. Não tem metodologia nenhuma na obra dos dois que possa contestar os fatos trazidos pela obra de Freud. Tá? Então, também não, os fatos oriundos da aplicação das terapias de Jung, né, e de Adler mostram uma ineficácia terapêutica, aquela palestra, a diferença de terapia e psicanálise, né, eles caem, né, na coisa da terapia, tentativa de terapia, né, porque, na verdade, não tem como a pessoa elaborar o conflito inconsciente negando-o. Tá? Se o conflito inconsciente é entre a sexualidade infantil, né, e a defesa que é aplicada sobre ela, se eu não elaboro essa sexualidade infantil e esse conflito, não tem como eu sair dessa prisão. Vai continuar escondido lá no inconsciente. Se eu digo que o símbolo disso é que é importante e isso não é importante, então também eu continuo escondendo a coisa lá no fundo do baú, lá, sem mexer na coisa, e não há a menor possibilidade de desatrelar o movimento de desenvolvimento mental do sujeito dessa prisão, que é essa ignorância criada pela repressão desses impulsos. Tá? Então, a repressão dos impulsos tem como efeito colateral a estagnação do desenvolvimento. Toda perversão, psicose ou neurose tem uma estagnação do desenvolvimento, que é o cerne do problema e que precisa ser superada. Essas, então, tentativas de escolas psicanalíticas, sim, isso é importante, mas ver até a falta de confiança, né, deles, né, de ficar insistindo que estavam fazendo psicanálise. O Freud foi obrigado, nesse texto, a dizer que não, psicanálise não é isso, o que eles estavam fazendo não era psicanálise, e que eles mudassem o nome. Então, como Freud estava vivo, em 1914, ainda faltava mais de quase 30 anos, né, 25 anos, até ele morrer, né? Ainda tinha muito Freud ainda pela frente, né? Então, como ele pôde, né, digamos assim, falar, ele desautorizou completamente, como psicanálise, os trabalhos de Jung e de Adler. E eles tiveram que mudar a psicologia individual de Adler, tá? E psicologia analítica de Jung. Tiveram que mudar o nome. Psicanálise é de Freud. Tá? Hoje em dia, nós temos uma escola que foi também cunhada por uma pessoa ou não analisada, ou muito mal analisada, né, digamos assim, que, aliás, essa coisa de falta de análise, né, deles todos, veja bem, gênio aparece de vez em quando, aí, cada 1000 anos e tal, né? Então, Freud ter conseguido trabalhar psicanaliticamente sem ter feito análise é porque ele era um gênio, né? E ele soube valorizar, né, a eliminação da própria influência pessoal dele, ao observar fatos. Então, foi a observação dos fatos, foi a interação com os pacientes, o trabalho, né, o desafio de ajudar a pessoa a desatrelar o seu desenvolvimento daquela prisão ali e conseguir fazer isso, que fez com que Freud se tornasse um psicanalista. Mas nós, pobres mortais, temos que fazer análise. Então, só porque Freud fez isso, não quer dizer que Jung ia fazer isso, que Adler ia fazer isso, que Lacan ia fazer isso. Tá? Então, eu denuncio aqui a falta de análise, né? Estou falando que eu fiz análise. Pô. Posso não ser nenhum Lacan, nenhum Jung, nenhum Adler, nenhum Freud, mas eu fiz análise. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência como analisando também. Pô. Eu fiz análise. Eu fiz análise e Jung não fez. Eu fiz análise, Adler não fez. Eu fiz análise, não sei quem é o analista de Lacan. Quero ver como é que foi essa análise de Lacan aí. Bom, isso nem precisa muito disso. Basta você ler, você ver o que está sendo feito ali. Tá?
Então, todos três, né, digamos assim, são expoentes da resistência à psicanálise. Tá? O que tem ali é resistência à psicanálise. Freud não, não quis, eu acho, porque ele sabia. Eu acho que ele não quis denunciar isso, né? Mas a gente, que está aqui 108 anos depois do texto, nós vamos colocar essa questão. Nós temos que tomar muito cuidado em psicanálise, porque existe uma resistência à psicanálise. Tá? E até prova em contrário, uma pessoa sem análise, ela está agindo a partir da resistência à psicanálise. E nada garante que essa pessoa esteja favorável à psicanálise por conhecimento de causa, por saber o que a psicanálise é e o que não é a psicanálise. Não, pelo contrário. O mais provável é que aconteça com ela o que acontece com todos os analisandos. Que cada sessão de psicanálise, com um freudiano, com Freud, com Winnicott, né? Que cada sessão dessa, com o Secherai, né? Suscite trabalho para fazer e que a pulsão de morte sustente uma resistência a esse trabalho. É um signo, inclusive, de que está havendo análise. Existia, em primeiro lugar, existia a transferência, existia a resistência na transferência e a resistência da transferência para ser trabalhada na neurose de transferência da análise. Então, análise sem resistência, análise sem transferência, isso é resistência. Não existe possibilidade nenhuma de você fazer análise sem encontrar resistência e sem ser transferência. Se não fosse transferência, não teria problema nenhum. Agora, para ter problema, tem que ser transferência. É uma coisa inexequível, fora de órbita, fora de lugar, né? E que não tem como ser viabilizada. Não adianta, vai ter que reprimir o incesto, não vai casar com a mãe. Se casar com a mãe, perde a mãe. Se matar o pai, fica sem pai. Não tem como quebrar essas. Então, transpondo aí para a história do movimento psicanalítico e desafiando Adler e Freud, não adianta, vocês não vão ser Freud. Pai da psicanálise é Freud, isso é um fato. E, além do mais, não foi à toa que ele se tornou um pai, né, reconhecível e reconhecido por aqueles que estudaram a sua obra, né, realmente, leram realmente seus textos, entenderam, né, o que está escrito ali, aplicaram aquilo ali, fizeram análise pessoal, né? Essas pessoas sabem perfeitamente a diferença entre Freud e Jung, entre Freud e Adler, entre Freud e Lacan. Tá? Então, a psicanálise de Freud suscita resistência à psicanálise, resistência à craseada psicanálise. E Jung, Adler e Lacan são representantes dessa resistência, basta ler o que eles escreveram. A intenção desavergonhada e colocada de uma maneira assim, absurda, né, de desregistrar tudo que a psicanálise descobriu, principalmente a sexualidade infantil. Então, está posta a questão, graças a esse maravilhoso texto de Freud, em que ele assumiu uma posição de defesa da psicanálise, escrevendo sobre a história do movimento psicanalítico nessa altura do campeonato. Devido, talvez, aos problemas que ainda existiam, que ainda existem hoje em dia, em 1925 ele fez o estudo autobiográfico. Né? E sempre ele escreveu a respeito dessa resistência à psicanálise, e nós vamos fazer um rastreamento do estudo da resistência à psicanálise pelo Freud, nós vamos completar esse serviço aí, né, mostrando que qualquer teoria psicanalítica, entre aspas, que se refira a Freud, ela deve ser avaliada quanto à possibilidade de altíssima incidência de ser mais um tratado de resistência à psicanálise. Tá?
Então é isso que nós vamos estudar aqui, a história do movimento psicanalítico. Nós temos lá o Freud denunciando essa resistência à psicanálise, mas ainda respeitando, talvez até porque ele também não tinha feito análise, talvez até porque, afinal de contas, tem coisas valiosas, tanto na obra de Jung quanto na obra de Adler, né? Mas não tão valiosas a ponto de querer acabar com a descoberta da ação nefasta da sexualidade infantil e da destrutibilidade infantil na nossa vida. A destrutibilidade infantil ainda não tinha sido descoberta, só em 1920. Adler, até paradoxalmente, Adler, né, Sabine, Spielring e Adler foram os que mais se aproximaram do conceito de pulsão de morte. Então, aquela vontade de poder do Adler é de um ódio tão grande, né, que a gente já vê a pulsão de morte ele claramente atuando ali. Tá? E a Sabine sabia, né, digamos assim, esteve envolvida com Jung, inclusive, também, né? Tem um método perigoso, né? Um vídeo aí para o pessoal assistir, quem gosta de filme, pode ver esse filme aí que vocês vão ter uma ideia melhor. A história da Sabine Spielring com Jung e com Freud. Inclusive o livro que saiu sobre de outra Sabine, né, sobre a Sabine Spielring, Sabine Spielring na contramão, né? Sabine Spielring, de Jung a Freud, e não de Freud a Jung. Né? Porque quem apareceu primeiro no ramo da psicanálise foi Freud, e Jung flertou com a psicanálise, foi presidente da IPA até, né? Mas se afastou do movimento psicanalítico dessa maneira lamentável, né, digamos assim, que tem que ser denunciada e ser colocada. Tá? Então, Jung não é psicanalista, é um resistente à psicanálise, e Freud mostra isso no texto História do Movimento Psicanalítico, com fatos. Tá? E a mesma coisa acontece hoje em dia na substituição de Freud por Lacan, que é um absurdo, né? Não tem por que substituir Freud por Lacan. A técnica psicanalítica, terapêutica, terapia, né, vinda da aplicação da psicanálise de Freud, ela funciona, né? E não tem por que ser substituída. Por hoje está bom.